alguém aqui já chamou de OIA, eles têm financiamentos governamentais, esses veículos. As estatais, como a Petrobras, descarregam milhões nesses veículos. E, no entanto, eles continuam falando, eles mantêm, pelo menos em tese, a linha editorial. Eu não estou aqui advogando um modelo de financiamento em que nós recebamos recursos do Estado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que é necessário também separar o joio do trigo aí. Porque uma coisa é fazer um blog que tem 3 milhões de acessos, bancado pelo governo ou por alguma empresa ou banco estatal. Isso é uma coisa. Outra coisa é exercer a liberdade e a independência de não ser bancado por ninguém. São coisas totalmente distintas. Bem distintas, como vocês podem ver. E mais, no nosso caso, na Afropress, além de não ser bancado por ninguém, a gente ainda se arrisca, como vem se arriscando, não é? Há 7 anos, a ataques, a ameaças à integridade física minha, por exemplo, e da minha família, e a processos. Quero aproveitar essa oportunidade, em homenagem a vocês, fazer aqui uma denúncia. A Afropress, vocês não sabem porque nós não divulgamos. Isso está sendo divulgado pela primeira vez aqui agora. A Afropress está sob censura há 2 anos. Está sob censura há 2 anos. Por quê? Há 2 anos, nós estamos sendo processados por um delegado do Espírito Santo que se ofendeu com um editorial nosso em que nós dizíamos que ele, como autoridade, era um delegado cioso de holofotes. A expressão foi essa. Não havia nada mais ofensivo. Essa também não é ofensiva, claro. Mas a única expressão que ele se sentiu ofendido foi a gente dizer que ele era uma autoridade ciosa de holofotes. A expressão foi essa que ele pegou para nos processar e entrar com ação por danos morais, pedindo R$100 mil à Afropress. O processo tramita há quase 2 anos. Nós nos defendemos, obviamente, mas, na primeira audiência, ele pede, e o juiz concede, que retirássemos essa expressão cioso de holofotes com o nome do delegado em questão. E nós tiramos. Achamos que deveríamos, até para evitar complicar-se mais no processo, porque pagar R$100 mil de indenização, né, deputado, é uma coisa impensável, não é? Para quem trabalha voluntariamente, nós retiramos e estamos há quase 2 anos sob censura deste juiz do Espírito Santo. Sem contar que, exatamente por conta da legislação em vigor, o fórum de competência é o fórum da suposta vítima, no caso, o Espírito Santo. Nós, como moramos em São Paulo, toda vez que há audiência, temos que nos deslocar para o Espírito Santo, pagar passagem aérea, estadia, para nos defender desse processo. Querem R$100 mil de indenização por danos morais por conta dessa história. Ou seja, quer dizer, além de não ter apoio oficial nem de empresa, quem exerce a liberdade com independência ainda se arrisca, né, a sofrer processos dessa natureza. Nós vamos ganhar esse processo. Nós vamos ganhar porque não tem o menor fundamento. Só para vocês terem uma ideia e a gente contextualizar o que está dizendo, é aquele caso de uma doméstica de Vitória que, na hora do rush, se desentendeu com o motorista, ambos negros, e o motorista se sentiu ofendido pelo fato dela ter dito só podia ser coisa de preto. Não sei se vocês ouviram, isso saiu na mídia, na grande mídia. Essa senhora, no sufoco, uma senhora negra, voltando para casa, se desentendeu. Bate boca de fim de expediente nessas latas, parecendo lata de sardinha, que é o transporte público, não em Vitória, no Brasil todo. A senhora disse, só podia ser coisa de preto. Com isso, o motorista, possivelmente um desses militantes que agem à base de clichês, né, não teve dúvida, levou o ônibus para a delegacia, e o delegado era esse que está nos processando, e resolve considerar que havia ali um crime de racismo
e jogou esta pobre senhora no presídio feminino de Vitória durante 3 dias, junto com os assassinos, junto com bandidos. A senhora ficou lá enquanto a família, desesperada, procurava socorro para livrá-la dali. Qualquer pessoa que entenda alguma coisa de direito sabe que, na pior das hipóteses, o crime aí não era racismo, era injúria racial. Parágrafo 3º do 140 do Código Penal. E, portanto, não cabia essa atitude, né, mais realista do que o rei deste delegado, provavelmente tentando desmoralizar, entendeu? A própria, como se tratavam de 2 negros, tentando jogar um contra o outro, né, e passar ao papel de mocinho na história. Ele não se conformou com isso. Nós fizemos um editorial apontando a aberração dessa atitude, né, e fazendo essa citação. Um delegado cioso de holofotes resolveu jogar essa senhora, né, no presídio feminino de Vitória, que é alguma coisa... bom, falar em presídio no Brasil, todo mundo já tem mais ou menos uma ideia do que é, né? Esse presídio feminino de Vitória, cujo nome me escapa, é dessas masmorras que são utilizadas para torturar os condenados ou os criminosos nessa sociedade que criminaliza pobres e negros, né? E é isso que aconteceu. Então, terminando, que o meu tempo aqui, meus companheiros já estão me situando, terminando, eu quero mais uma vez agradecer. Quero me solidarizar com os companheiros que estão sendo vítimas aqui, né, do banditismo, né, de grupos políticos incomodados pela atuação de vocês. Quero me solidarizar e pedir a vocês todos que acompanhem com atenção, tá, essa situação. Há companheiros aqui, o companheiro Leandro e outros companheiros que têm sido vítimas aqui de banditismo, do banditismo político, que começa a ser contrariado exatamente pelas práticas de levar informação às pessoas. À medida em que as pessoas recebem a informação por parte de vocês, o banditismo político começa a se ver ameaçado e começa a reagir, inclusive ameaçando pessoas de morte. Isso é uma coisa gravíssima, nós não podemos aceitar isso. Temos que entregar essas pessoas à justiça, cobrar das autoridades uma atuação efetiva, porque existe lei, ou então esse Estado Democrático de Direito é apenas uma fachada, né? É apenas uma fachada, e não podemos admitir isso. Esse Estado Democrático de Direito foi uma conquista, né, da sociedade brasileira, embora não seja o que queremos ainda, uma conquista depois de mais de 20 anos de ditadura militar. E quero saudar aqui também os companheiros da juventude que têm iniciado a campanha para cobrar o resgate aos crimes da ditadura. Os torturadores que estão por aí se escondendo, acobertados por uma anistia que foi negociada por um Congresso completamente manipulado pelos generais, que estão indo, fazendo essas manifestações, exigindo que a presidente Dilma nomeie a Comissão da Verdade. Aqui em São Paulo já temos a Comissão da Verdade, né, deputado? Presidida pelo deputado Adriano Triogo, né? E os jovens estão indo às ruas para dizer para os torturadores que estão se escondendo aí, tentando posar de homens de bem, tá certo? Que eles têm sangue nas mãos e que nós temos vergonha na cara, e enquanto houverem torturadores e impunidade, esse país não dá certo. Vai continuar essa vergonha que nós temos. É necessário que os criminosos que cometeram tortura, que sumiram com gente na ditadura, seus nomes sejam revelados e eles respondam na base da lei, sob pena de nós não termos garantia de absolutamente nada. Eu lembro que essa semana mesmo os judeus fizeram 2 minutos de silêncio em Jerusalém. Toda a nação de Israel fez 2 minutos de silêncio para lembrar os 6 milhões de judeus negros e ciganos assassinados pelo nazismo. Um povo que esquece, um povo que não tem memória, está condenado irremediavelmente a ver a repetição desses crimes no futuro. A juventude e vocês têm muita responsabilidade nisso, e eu quero cumprimentar esses companheiros, a juventude, que tem saído às ruas denunciar os torturadores e exigir deste governo que a Comissão da Verdade funcione e que quem cometeu o crime, sumiu com gente, responda perante a lei. Tá? Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição para a sessão de debates. Obrigado, Dorival.
O Leandro pediu aqui para eu dar um recado aqui. O escritor e blogueiro Cláudio Domingos Fernandes está presente e trouxe aqui o livro para a gente estar mostrando, o Vacus Mundi. Valeu a presença aí, Cláudio. Passar a fala agora para o deputado Carlos Gianazzi. Deputado, 25 minutos, ok? Fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente aqui cumprimentar todos os participantes desse segundo encontro de blogueiros e de redes sociais aqui do Alto do Tietê. Parabenizar aqui as pessoas que se envolveram na organização e registrar aqui a minha grata surpresa de encontrar aqui, logo no início aqui das nossas discussões, quando eu cheguei, o Jair Pedroso, já está aqui, que trabalha agora aqui na prefeitura, está na administração, aqui do Marcelo Cândido, que nós militamos juntos na Zona Sul de São Paulo, na Capela de Socorro, nos anos 80, em vários movimentos sociais. Prazer, viu, Jair, te reencontrar aqui. E, ao mesmo tempo, dizer que eu estou vindo numa cidade em que eu tinha um grande colega aqui no Parlamento Paulista, que era o José Cândido, um deputado estadual combativo, que é o pai do Marcelo Cândido. Ele tinha um papel fundamental na Assembleia Legislativa e no Estado de São Paulo, na luta em defesa dos direitos humanos. Ele foi, inclusive, presidente da Comissão de Direitos Humanos, agora é o deputado Adriano Diogo, mas anteriormente ele foi presidente dessa comissão, fez um grande trabalho, mas ele focou muito o trabalho dele na questão da defesa da população afrodescendente no Brasil, na luta contra o racismo. Ele deixou uma grande contribuição, é uma pessoa que faz muita falta na Assembleia Legislativa. Era um dos deputados mais atuantes e, sobretudo, um dos deputados mais éticos da Assembleia Legislativa, e nós tivemos uma grande perda com a morte recente dele. Então, o fato de estar aqui na cidade em que ele militava, enfim, me deixa muito sensibilizado também. E gostaria aqui de dar algumas contribuições, fazer algumas considerações em relação a esse tema dos direitos humanos, das redes sociais, da internet. O Dorival colocou aqui algumas questões importantes, pertinentes, que eu concordo plenamente, dos movimentos sociais. Nós tivemos, na verdade, principalmente nos anos 90, na década de 90, um grande retrocesso dos movimentos sociais no Brasil e no mundo, por conta do fortalecimento do neoliberalismo, porque antes disso, historicamente falando, nós tivemos grandes avanços na luta social, com os movimentos de resistência nos anos 60, nos anos 70 no Brasil, na luta contra a ditadura militar, contra a caristia, até mesmo a própria Igreja Católica, que tinha o movimento da teologia da libertação, era muito mais avançada, né? Nós tínhamos, então, uma grande movimentação na sociedade civil organizada do Brasil, anos 60 e 70, mas, sobretudo, porque nós tínhamos um inimigo em comum, que era a ditadura militar. Nos anos 80, nós nos ocupamos com o processo de redemocratização do Brasil, com a luta pela formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, pela luta pelas diretas já, e tantas outras lutas, mas nesse processo de redemocratização. Mas nos anos 90 nós tivemos um grande retrocesso, principalmente com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, antes disso Collor, em 89, que abriu, a porta para a construção do Estado mínimo brasileiro, enfim, para o neoliberalismo, e o Fernando Henrique Cardoso aprofundou ainda mais. E nós tivemos um retrocesso imenso nos movimentos sociais brasileiros. Em seguida, nós tivemos a eleição do Lula, em 2002, que culminou também com o surgimento e o aprofundamento sim das redes sociais, da internet. Então, ao mesmo tempo que o governo Lula, do ponto de vista da mobilização social, representou e representa hoje o governo do PT hoje, não estou aqui generalizando, nós temos prefeituras mais combativas que estão fora disso, mas, no geral, o governo federal ele fez um grande mal. O governo do PT, os governos do PT fizeram um grande mal para os movimentos sociais, porque eles neutralizaram, anestesiaram e cooptaram os movimentos sociais brasileiros.
A CUT hoje é uma entidade chapa branca, a UNE, uma parte do MST. Então, todos esses movimentos que resistiram na década de 80 e na década de 90, hoje são movimentos cooptados. Então, você tem vários desses movimentos. O movimento sindical, também, uma boa parte desse movimento foi cooptado, a ponto de, até recentemente, nós tínhamos sindicalistas nos ministérios, Ministério da Previdência Social, era o Marinho, nós tínhamos, né, enfim, o fato é que houve uma anestesia. Eu me lembro que, numa oportunidade em São Paulo, eu fui participar com alguns estudantes de uma universidade, da Unip. Eles me procuraram ainda na Câmara Municipal, quando eu era vereador ainda do PT na época, o PSOL ainda não existia, e eles estavam reclamando, queriam levar uma denúncia sobre a mudança da grade curricular, do curso que eles frequentavam, e da introdução de matérias online, matérias à distância, sem nenhuma consulta. A grade curricular foi modificada no meio do processo do ano letivo. E eles não tinham a quem reclamar, procuraram a UNE, não foram atendidos, a UEE, e foram ao nosso gabinete. Lá eu era membro da Comissão de Educação, então eu marquei uma audiência com a representante do MEC, aqui em São Paulo, a Yara Bernardes, que foi deputada federal, inclusive do PT, que estava exercendo o cargo na delegacia regional do MEC. Fui até lá, ela disse, olha, não podemos fazer nada porque tem legislação e as faculdades têm o direito de ter esse tipo de procedimento. Aí ela sugeriu, olha, procurem então aqui, que talvez vocês possam ter alguma ajuda da UEE, a União Estadual dos Estudantes. Falei, como assim? Falei, não, a UEE tem uma sala aqui dentro do MEC. Eu falei, mas como assim a UEE tem uma sala aqui dentro do MEC? Do Ministério? Falou, tem. Fomos até a UEE, tinha uma representante da UEE lá dentro, que estava fazendo um trabalho de organização dos alunos do ProUni, o que eu achei, quer dizer, pensei, a UEE está cooptada dentro do MEC, ou seja, essa é uma perda imensa para os movimentos sociais no Brasil. Então, nós tivemos esse retrocesso, que é forte ainda hoje no Brasil e continua, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos o advento do aprofundamento, do crescimento da internet, das redes sociais, que foi a nossa salvação, porque, através desse instrumento, nós conseguimos agora potencializar movimentos e outras formas de organização, e outras formas de militância, fugindo desse cerco, fugindo do cerco, logicamente, da falta de espaço na grande mídia e fugindo também desses movimentos cooptados. Então, acho que esse advento das redes sociais, da internet, dos blogs, ele hoje é um movimento fundamental, né? Está aí o caso da Primavera Árabe, que foi citada pelo Dorival, que é um movimento que começou com a internet e depois outros foram desencadeados também através das redes sociais. Aqui mesmo no Brasil, nós temos vários movimentos que são feitos, basicamente organizados a partir das redes sociais. O movimento do Passe Livre, hoje, em São Paulo, é organizado pelas redes sociais. O movimento do Pinheirinho, que nós acompanhamos aqui, antes, durante e após a desocupação, foi um movimento que teve uma grande repercussão internacional graças aos blogs, aos militantes que estavam conectados na internet, aos blogueiros. Se vocês pesquisarem o caso do Pinheirinho, ele é citado em 175 mil sites até agora, no mundo. É um dos movimentos que mais teve repercussão no planeta Terra, o caso do massacre social do Pinheirinho, que eu digo, nós acompanhamos lá fisicamente, né? Estávamos lá durante todo o processo, enfrentando inclusive a polícia, o poder judiciário. Mas é um movimento que teve uma repercussão e que obrigou a mídia, inclusive, a noticiar com um pouco mais de espaço. Algumas emissoras até foram obrigadas a fazer matérias mais críticas ao governo, a Alckmin e ao poder judiciário. O fato é que, através da internet, nós estamos conseguindo fazer outras mobilizações, né, com outras formas, e talvez isso coincide também com uma aspiração de romper com esse modelo canônico, tradicional de organização, que tem o líder, essa forma vertical de organização. Hoje nós temos muitos movimentos que são organizados de uma outra forma, que não tem um líder. Outro dia,
participando desse movimento da tarifa zero, ou do passe livre, lá na Avenida Paulista, com os estudantes, eu me lembro que uma jornalista ela tentava achar o líder do movimento. Ela chegava lá no estudante, qual é o líder? Eu queria um depoimento do líder. Quem que está organizando? Ele falou, todos nós organizamos, cada um é um líder. Então, a jornalista ficou, né, perdida. Ela não sabia quem entrevistar, porque ela não entendia aquilo. Como que cada um é um líder? Não tinha um coordenador geral, uma pessoa identificada. Todos eram líderes. E isso funde a cabeça até de todos nós, inclusive, que fomos criados dentro dessa tradição, né, mais de esquerda, que tem que ter um líder, tem que ter um comando, da disciplina. Enfim, nós estamos vivendo um momento de transformação, inclusive, na organização da luta social e dos movimentos sociais. Tem uma nova linguagem, alguma coisa está acontecendo de uma forma bem interessante. Aqueles movimentos na Europa, nos Estados Unidos, de ocupação de praças, né, contra a especulação financeira internacional. É um movimento também que tem esse caráter, que passa necessariamente movimento que passa pelas redes sociais, mas também por um outro modelo de organização. Nós temos que prestar muito atenção, né? Nós entramos no século XXI com essas duas grandes possibilidades de organização, que é a internet, redes sociais, e esse modelo de organização também dos próprios movimentos. Isso é muito importante, porque isso potencializa a nossa luta, né? Isso aguça a nossa criatividade. Agora, logicamente, que esse espaço está sendo disputado. O espaço da internet é disputado também pelo poder econômico. O poder econômico disputa, não é à toa que a Rede Globo tem o seu site, a Folha de São Paulo, a Revista Veja, a Record. É um espaço e esses órgãos de comunicação têm estrutura, né? Tem os seus blogueiros também. Enfim, nós vamos disputar, mas eu acho que até agora, de qualquer forma, mesmo com a entrada desses veículos de comunicação, dos grandes meios de comunicação de massa na internet, nós temos um espaço imenso aí para ocupar na internet, e para realmente organizar a população, desenvolver o senso crítico da população, e, sobretudo, nessa área que nós atuamos de direitos humanos. Eu fui aqui pautado para falar um pouquinho sobre o movimento que nós organizamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade contra a Homofobia. Nós participamos de muitos movimentos de minorias lá na Assembleia Legislativa, mas essa frente nós coordenávamos na Câmara Municipal de São Paulo, e agora, já no segundo mandato na Assembleia Legislativa, nós continuamos coordenando, que é a luta, na verdade, contra a homofobia no Estado de São Paulo, que é um Estado extremamente homofóbico, um dos estados mais homofóbicos da Federação, segundo dados, né? Inclusive o Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo, e o Estado de São Paulo também. Não é à toa que a Avenida Paulista, ao mesmo tempo em que ela é sede da maior parada gay do mundo, do planeta, com 3 milhões, 4 milhões de pessoas, ela também é palco de espancamentos de homossexuais, de pessoas que não são heterossexuais. Eu tenho dito que a nossa sociedade é muito heterossexista. Se você não for heterossexual, você está perdido, você vai ser estigmatizado e perseguido. Seja lá o que for, se você não for heterossexual, está fora do padrão, será perseguido de alguma forma. E na Avenida Paulista tem os espancamentos dos homossexuais todo o tempo, e em toda a região. E se lá acontece isso, vocês imaginem o que não acontece na periferia de São Paulo, nas periferias de outras cidades e no interior paulista. E nós criamos na Assembleia Legislativa um disco de denúncia contra a homofobia. E nós recebemos muitas denúncias, principalmente do interior de São Paulo, de pessoas perseguidas e mortas. São denúncias que, logicamente, nós encaminhamos ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a outras organizações que atuam nessa área, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, porque uma boa parte também dessas perseguições vem da própria polícia, polícia civil, polícia militar. A polícia é extremamente homofóbica, acho que toda a sociedade é homofóbica, o parlamento é homofóbico, é racista, é machista, enfim. Então, agora, nós, ao mesmo tempo, utilizamos muito as redes sociais nessa luta contra a homofobia, né? Muitas denúncias que chegam à Assembleia Legislativa,
são feitas pela internet, através das redes sociais. Nós estamos assim conectados a vários movimentos, ONGs e pessoas que atuam nessa área. Talvez sem a ajuda, sem esse instrumento, nós teríamos dificuldade. Eu me lembro que nós começamos na Câmara Municipal em 2001 e nós não tínhamos essa estrutura ainda de internet. Mas agora nós conseguimos potencializar muito o nosso trabalho nessa área de Disque Denúncia. Nós temos vários Disque Denúncias lá no nosso mandato. Tem o Disque Denúncia contra a ordem dos músicos do Brasil, que cobra taxa para o músico hoje para trabalhar no Brasil, tem que pagar, vocês sabiam disso? Ele tem que ter a carteira da ordem dos músicos e ela é paga. E nós temos lá o movimento na área da educação, o Disque Denúncia e também o site, né? Toda criança fora da escola é crime, que nós recebemos, enfim, mas todos esses movimentos têm uma contribuição muito grande das redes sociais e da internet. Então, eu gostaria de frisar isso, que nessa luta em defesa da cidadania, dos direitos sociais, nós utilizamos muito as redes sociais. Elas têm um fator fundamental nesse momento histórico em que nós estamos vivendo. E nós temos que ocupar esse espaço, porque a nossa grande preocupação é que há oposição, que há uma tentativa do poder econômico de se apoderar ou destruir essa rede, né? Nós tivemos recentemente a discussão do AI-5 digital. Vocês lembram do projeto do ex-senador Azeredo, de Minas Gerais, que apresentou um projeto querendo regulamentar a internet, que, se o projeto fosse aprovado, seria um verdadeiro retrocesso, um desastre, seria um ataque à liberdade de expressão. Nós perderíamos uma boa parte dessa liberdade e desse instrumento que nós temos hoje. Então, constantemente nós temos ataques, tentativas de censura na internet. É um perigo que está sempre pairando, principalmente aqui no Brasil, porque as forças reacionárias, direitistas e conservadoras, e principalmente quem detém o poder econômico, sabe muito bem